Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Geraldo. Vamos iniciar agora a 11ª e 12ª aulas de História para a terceira série do ensino médio. O assunto de hoje será Revolução Russa, parte 1. Bons estudos. Introdução. A Revolução Russa de 1917 foram dois levantes populares. O primeiro ocorrido em fevereiro contra o governo do czar Nicolau II e o segundo em outubro. Na Revolução de Fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia e na Revolução de Outubro começaram a implantar um regime de governo baseado em ideias socialistas. Antecedentes. Em janeiro de 1905, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao czar pedindo melhorias. A guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de 1000 pessoas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos em todo o país. Aspectos do tiroteio cometido pelas tropas cazaristas aos manifestantes. Antecedentes. Diante da pressão revolucionária, o czar promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma, parlamento. A Rússia tornava-se assim uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. Na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes. Estes eram assembleias de operários, soldados ou camponeses que se organizaram após a Revolução de 1905. Mais tarde, teriam um papel essencial da Revolução de 1917. Ainda em 1905, outro fator de descontentamento foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa. A Rússia perdeu o conflito para o Japão, que era considerado um povo inferior, e teve de ceder algumas ilhas para este país. Contexto histórico. Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. No campo, reinava uma forte tensão social devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o único país a abolir a servidão em 1861 e em muitos lugares continuava-se com o sistema de produção feudal. A reforma agrária, promovida pelo czar Alexandre II, 1855 a 1881, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo. O regime czarista reprimia a oposição e a charrana, polícia política, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenadas por crimes políticos. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. No governo do czar Nicolau II, 1894 a 1917, a Rússia acelerou seu processo de industrialização, aliada ao capital estrangeiro. Os operários concentraram-se em grandes centros como Moscou e São Petersburgo. Contexto histórico. Apesar disso, as condições
de vida pioraram com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. A oposição ao governo crescia. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, mas seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. O Partido Operário Social Democrata russo era crítico com a política do país. Porém, as divergências de como solucionar os problemas da Rússia, isso acabou por dividi-lo em duas correntes. Bolcheviques, maioria em russo, liderados por Lenin, defendia a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Mencheviques, minoria em russo, liderados por Plekhanov, defendiam a ideia evolucionista de se conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Atuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra e da França contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram derrotas em várias batalhas que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado com greves se iniciando em São Petersburgo, o que se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares aderiu aos revolucionários e forças à abdicação do czar Nicolau II, em fevereiro de 1917. Agora é com você. O que era a Oshahana? Quais as diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques?